O tema de hoje, Heróis da Fé, Sara. Vamos falar sobre uma mulher que foi um grande exemplo. Nós já falamos anteriormente em outro devocional, preparado para o Dia das Mulheres, mas agora vamos voltar a falar de novo, porque ela está na galeria da fé. Uma mulher que manifestou uma fé, uma grandiosa fé em Deus. E o nosso texto de meditação está lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 11, que vai dizer assim: Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nós vemos aqui uma declaração que Sara, ela creu, ela confiou na promessa de Deus, embora ela olhasse para o seu corpo, uma mulher já de 90 anos, e ela pensou, como é que eu vou ter um filho com 90 anos? Então, já avançada em idade, mesmo assim ela confiou na promessa de Deus. E nós vamos ver esse encontro maravilhoso que ela teve com o Senhor, a qual ela creu na palavra dele. Está lá em Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velha também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Aqui nós temos uma declaração maravilhosa, quando 3 anjos, e um deles era o Senhor, desceu ali a Abraão, e Abraão os hospedou, recebeu na sua casa, e nesse momento eles declaram para Abraão o que aconteceria em um ano, que daqui a um ano Sara estaria com um filho nos braços, que seria o filho de Abraão. Nesse período, Abraão estava com 99 anos e Sara estava com 89 anos. Então teria os filhos ali, Sara com 90 anos de idade. E Sara, ela pensou consigo, ela estava escutando a conversa, e ela pensou, olha, eu já velha, será que eu terei prazer de ter um filho nos braços? E ela riu. Ela riu no momento, eu creio que pensando assim, será que isso vai acontecer realmente? Porque Sara, até aquele momento, ela não tinha contato com Deus. Ela não tinha experiências pessoais com Deus. A vida de Sara era baseada no exemplo, no testemunho do seu marido, Abraão. Abraão falou assim, Sara, eu ouvi a voz de Deus mandando a gente sair para ir para uma terra que Ele vai nos dar. Mas Sara não viu Deus e não viu o anjo. Mais tarde, quando Abraão desceu à terra de Canaã, chegou ali, havia fome, ele desceu até o Egito, a Deus novamente apareceu para Abraão, mas não apareceu para Sara. Então Deus aparecia para Abraão através de anjos, através de visões, mas não para Sara. Então o que Sara tinha na vida dela de experiência com Deus? Nenhuma. O que ela sabia da experiência do seu marido, e ela acreditava naquilo que seu marido estava dizendo. Mas essa é a primeira vez na qual Deus aparece ali. E Sara o vê. Sara vê os anjos de Deus e ela ouve a promessa de Deus pessoalmente. Então muitas vezes na nossa vida, nós duvidamos das coisas de Deus. E isso foi algo que foi característico na vida de Sara. Sara, por não ter experiências com Deus e por não ouvir a voz de Deus, em um determinado momento da sua trajetória de vida, ela chegou até mesmo a aconselhar o seu marido de uma maneira que trouxe problema para ela depois. Olha o que vai dizer lá em Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Aqui nós temos algo interessante. Abrão foi chamado quando ele tinha 75 anos para sair de Harã, e ele saiu em direção à terra de Canaã. Mas eles não tinham filhos. E Sarai pensou assim, olha, deve ser que o filho que é para Abraão, não é para mim.
Então Abraão, olha, Deus te prometeu um filho, mas de repente esse filho não é meu. Então eu tenho aqui uma escrava. Tem relação com a escrava e o filho que nascer dela, por direito, é meu. Porque era um costume daquela época. Naquela época as pessoas tinham escravos. E era um costume que os filhos que nasciam dos escravos eram seus senhores. Então Sarai falou assim, olha, vai nascer esse menino vai ser seu filho e vai ser meu também. Né? Então dorme com ela, porque provavelmente esse filho que Deus prometeu não é meu. Sara, por não ter experiência com Deus, ela induziu Abraão a tomar uma atitude errada, que para frente deu problema para ela. A falta de experiência com Deus, queridos, pode nos levar a tomar atitudes erradas. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa vida, Ele nos ajuda. Olha o que vai dizer em 2 carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Embora Sara e Abraão tivessem tomado uma atitude precipitada sem consultar a Deus, mesmo assim Deus ainda abençoou a vida deles. E é o que o Senhor faz conosco. Ele permanece fiel nas suas promessas e na sua palavra, mesmo que nós venhamos agir com infidelidade contra Ele. Mas Sara, por não ter tido relacionamento com Deus, ela tomou uma atitude errada. Mas a partir do momento que ela teve uma experiência espiritual, ela creu no coração. Quando ela viu ali aqueles homens, aqueles anjos, melhor dizendo, e aqueles anjos prometeram que ela teria um filho, ela creu. Precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento íntimo, de conhecê-lo, de conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Até aquele momento que os anjos apareceram na casa de Abraão e Sara, ela nunca tinha tido uma experiência espiritual com Deus. Mas quando ela teve essa experiência, isso mudou a vida dela. Olha o que Paulo vai nos dizer lá em Efésios, lá no capítulo 5, a partir do versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos aqui uma descrição de Paulo. Olha, não seja uma pessoa insensata, mas procure entender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para a sua vida? Qual a vontade do Senhor para a sua casa? O que Ele espera de você e da sua família? O que Ele tem esperado que vocês venham cumprir nessa terra? Para eu conhecer isso aí, eu tenho que ter intimidade com Ele, eu tenho que me relacionar com Ele. E aí Paulo menciona, não se embriague com vinho, não viva segundo os desejos da carne, mas busque ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos orientar, que vai nos ensinar e vai nos mostrar qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Então eu tenho que buscar ter uma vida íntima com Deus. Muitos cristãos, a vida deles com Deus é só quando vão à igreja, mas não é isso que o Senhor espera de você. Ele quer que você tenha uma vida com Ele em todo momento da sua vida, seja no trabalho, seja na sua casa, seja em viagem, seja na igreja, em qualquer lugar, que você tenha intimidade com Ele, que você conheça a vontade dEle, para que Ele abençoe a você e a sua casa, para que vocês não venham tomar atitudes impensadas, como Sara tomou no momento de dúvida, a qual ela acreditava, olha, o filho deve ser de Abraão e não meu, e assim trouxe um problema para a sua vida e para a sua família. Que nós venhamos buscar a conhecer a vontade de Deus, porque a vontade dele vai trazer bênção para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero apresentar a sua casa e a sua família. Eu quero clamar em favor da vida deles, Pai. Que eles tenham experiências espirituais. Que eles tenham intimidade contigo, intimidade com o teu Espírito Santo. Que eles procurem te conhecer, saber quem tu és. Pai, que eles não sejam como Sara, que durante um período da vida, todo o conhecimento que ela tinha de Deus era através do seu marido. Mas ela precisava te conhecer, ter intimidade com o Senhor. Que os teus filhos que estão me ouvindo tenham intimidade com o Senhor. Que os filhos não vivam a vida baseado no testemunho apenas dos seus pais, mas que eles tenham relacionamento contigo, que eles tenham suas próprias experiências. Que os cônjuges, um não viva pela fé do outro, mas cada um tem a sua fé, tem a sua experiência contigo. Ouça a voz do teu Espírito Santo, sejam guiados pelo Senhor e transformados pelo Senhor, porque o Senhor trata conosco individualmente como filhos. Eu peço em favor dessa casa, Pai, que eles conheçam a tua vontade, que cada um particularmente conheça a sua vontade para a vida deles. Eu peço, Pai, revela-te a eles, revela-te, Espírito Santo, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles. Eu peço em favor dessa casa e dessa família que está me ouvindo, que o teu amor, que a tua provisão, a tua graça, que a tua misericórdia, o teu propósito se cumpra na vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.